Vamos esperar agora ele fazer o streaming. Maria, as coisas são complicadas nesse planeta. Essas perguntas meio Você já técnicas. está, você já está talvez ao vivo, Cris. Uhum. Aqui, já estamos, programa Despertos. Aí Aê! sim, Maria, aí sim. Conseguimos! Gente, que trabalho para entrar ao vivo hoje! Foi uma luta! Deixa eu ver se eu consigo ver vocês aqui. O sol negro, mas deu no celular já. Aqui. Então conseguimos, programa Despertos, vai ser Opa, ao que vivo hoje. maravilha. Depois de uma luta com. Bem-vindos, né, ao Despertos, É, então, né, Maria? só. Depois de uma luta com a tecnologia, tem, o som tá bom, perfeito. Então agora eu vou soltar uma vinheta. Deixa eu pegar uma vinheta aqui. Opa, aí Tem que sim. pegar a vinheta. Deixa eu pegar ela aqui. Media Files. As coisas são um pouquinho mais devagar, né? Vamos ver. Aqui. Peraí. Trans. Falhou um pouco. Deixa eu pôr de novo aqui, que eu tô treinando, né? Tô treinando, Faz então. parte, né, Tô Maria? treinando, agora vai, agora vai. Aê, agora sim. Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Estou aqui com quem? Maria C. Pereira, autora da série de livros O Sol Negro e professora do Método de Integração. E também vai agora, né, em abril, Maria. Agora maio, né? Dia Maio, vai para o 17. México. Pessoal, quem puder, vá, porque vai ser uma viagem maravilhosa, Eu viu? quero até fazer esse Faria tudo convite. para poder estar com a Maria nessa jornada aí. Exato, deixa eu até fazer o convite, pessoal. Então eu vou estar indo dia 17 de maio ao 29 ou 30 de maio. E dá tempo ainda de você ir comigo para o México junto com a Era de Aquários Viagens. Então é só entrar no www.eradeaquarius, tem um US.com.br. Lá tem o descritivo da viagem, tem a viagem do México, tem a viagem em julho agora para o Egito e em setembro para Irlanda, Escócia e Inglaterra, que é o caminho celta. Mas no México nós vamos ver lá os principais sítios arqueológicos da Maia, da civilização maia, e vamos passar um bom tempo ali na Península de Yucatán, pelas melhores Olha, praias da tudo bom. região, em Cancún, Ah, naquele delícia, hein? lugar maravilhoso, aonde tem também uma das ruínas muito famosas, que são as ruínas de Tulum, né, em Cancún. Então nós vamos ficar alguns dias nos resorts incríveis. Olha, chique, pessoal. Não vai ser só pauleira de correr atrás de um local e outro, igual no Egito. O Egito tem que ter pique, né? Porque Entendi. é um local, a Cris foi, sabe como é que é? É uma correria para poder ver tudo, né? Nós colocamos o pacote do Egito completo, não escapou nada melhor deste ano do que o anterior que nós fomos. Essa é a minha segunda ida ao Egito. E para o México é a primeira vez, né? Então Olha nós que legal. fizemos um pacote que tem um desfrutar também ali de Cancún e regiões como aquela famosa Praia del Carmen, e vamos ver umas cavernas incríveis na região da Praia del Carmen, que são cavernas inimagináveis, gigantescas, com estrutura mesmo para você ir por dentro, com água azul dentro delas e luzes incríveis. Então, assim, nós vamos fazer os passeios fantásticos. Dá tempo de você ir com a gente para o México, porque é tranquilo lá, né? Você só precisa do passaporte, não tem que ter visto nenhum. E até dá para tirar passaporte, que em 10 dias tá saindo o passaporte, pelo menos aqui em São Paulo sai. Facinho, né? Dá para Bem, isso ir. é perdível, né? Até porque quem está no meio ufológico, aí, esotérico, pode perder. México tem Nossa, muitas questões ufológicas, né, Maria? isso. A história, né, da humanidade está lá também para fazer uma Ah, correlação. Como eu já fui para o Peru, né? Talvez nós voltemos, talvez agora no final do ano, entre a Réveillon, nós vamos fazer uma coisa incrível. Depois eu vou contar para vocês que é ir para o Peru e subir via Argentina. Nós vamos subir via Chile. Vamos de ônibus, né? Uma coisa maluca a viagem, mas é incomparável. Tudo que vai ser nós bem vamos gostoso, ver, né? né? Passar o Réveillon fazendo isso. E o que tem agora que é mais incrível de tudo é México. Vamos pro México, pessoal, tá? Então dá Terrível, tempo. pessoal. Olha, vai ter um movimento aí ufológico lá que vocês vão pirar, porque lá ufologia é levado a sério, não é essa mistificação de fatos que tem aqui no Brasil, não. Mas, Maria, hoje é pedido de milhares aí de pessoas, é porque eu recebi tantos e-mails
pedindo para você falar dos arcontes, porque existe muita mistificação sobre esse assunto, né? Foi. Eu tentei pesquisar alguma coisa, mas eu quis falar com a cientista. Então eu convido a Maria C. Pereda, né, que é uma cientista, a falar sobre os arcontes. Ela conhece muito. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre eles. Eu sei que leva a um infindável número de textos, alternativas interpretativas, que obviamente só poderia levar a muita confusão e medo, que é o que está acontecendo nas redes aí, né? Isso. A maioria dos textos encontrados se refere aos manuscritos de Nag Hammadi, assim chamados de textos gnósticos. Maria, diz aí, o que é gnosticismo, vai? Eu até fiz uma transmissão ao vivo de 2h30, mais ou menos isso. Foi para uma aula do método da integração. Foi feita ao vivo aqui no canal do YouTube, né? Mas como é aula do método da integração, depois que eu termino, a gente fecha a aula e ela fica... Isso, ela fica exclusiva para os alunos. Mas quem assistiu ao vivo viu um assunto gigante que eu desenvolvi, né? Então aqui hoje nós vamos fazer uma coisa muito mais leve, mais simplificada. Então os alunos que são os meus alunos já viram uma coisa bem complexa, bem mais ampla, e para o público em geral, quem não viu aquela palestra, né, que foi mais uma aula mesmo, vai ter um pouquinho hoje como ver alguma coisa, né? Isso. Perdão. Então vamos lá. O enigma dos arcontes tem que começar com o enigma de Sofia, né? Porque, na verdade, o conceito gnóstico começa com Sofia. Então, Sofia é, para os gnósticos, a personificação da sabedoria. Perdão, pessoal, tá ruim mesmo. Da sabedoria divina. Então, a Sofia é a personificação da sabedoria divina. Ela era um dos personagens chamados de aeons, né? Ou seja, aeons da mente de Deus, onde é considerado aquilo que está antes da manifestação da realidade. Aquilo que compreendia o reino do eterno. Alguns chamam até do nada, né? Onde nada existia, mas sim existia uma consciência, e essa era a deusa primordial, porque para os gregos seria deusa e não Deus, primordial no gnosticismo, que seria a Sofia. Aí o que acontece? A Sofia vai se desdobrando, acordando de um sonho de estar simplesmente sendo ela, plena consciência, e vai se desdobrando para se transformar em outras personificações. Então, uma das personificações que vem da própria Sofia é aquilo que se chamou de Lúcifer. Por quê? Aquilo que é o todo, que está conectado na sua totalidade, acaba se desdobrando e tomando uma consciência de si mesmo, se transformando num personagem. É mais ou menos como se desdobrar naquilo que depois nós vamos falar, né, do próprio demiurgo, ou seja, o Deus personificado. Então, aquele Deus que está antes, que é o da consciência plena, aquilo que Jesus falava, né, aquela Deus do amor, da consciência plena, é algo não personificado. Quando personifica, se forma na matéria, toma forma, toma uma consciência de si mesmo. Então, tem uma opinião própria, tem uma atitude, tem uma narrativa, tem uma história, tem um tema. Então, nem sempre essa personificação é vista como positiva para todos. Para alguns, é vista como positiva, porque é um Deus protetor para certos grupos. E para outros, é visto como negativo, porque é um Deus que protege um grupo em detrimento de todo um resto, com os quais ele acaba sendo negativo. Então, a gente pode falar assim, que é o texto que eu usei no webinário. Tal como Lúcifer, Sofia é vista como um ser desafiador e caído em algumas narrativas, e também a fonte de todo o mal, sendo até o manipulador da humanidade por seus próprios desejos mercúrios. Então, quando entra desejo, entra o jogo de interesses. Então, a Sofia se desdobra, que é o que acontece com muitas realidades, dimensões e densidades. Em cada uma delas existem consciências. Uma consciência que administra a rede da realidade em si,
que é entendida como demiurgo, dono daquela realidade, que aprisiona outras mentes que fazem parte dessa realidade, que são também desdobramentos do próprio, que se desdobra o tempo todo, transformando-se em múltiplas representações, como você tem no hinduísmo, né? Deuses e deusas que têm múltiplos braços e múltiplas faces. Isso faz com que mostre exatamente que existe o demiurgo principal, aquele que administra a rede, e tem aqueles que personificam num outro desdobramento. Aí isso, então, entendido isso, aí nós vamos então para a pergunta principal: o que é então a gnose dentro desse princípio? Então são ensinamentos filosóficos religiosos secretos, a busca pela sabedoria divina, e através desses escritos antigos, que vai muito antes, muito anterior àquilo que se chama de gnosticismo cristão, que apenas incorporou o conhecimento da gnose, que é uma verdade fundamental que tudo permeia, e incorporou esse conhecimento dentro do próprio início do cristianismo, que depois se perdeu bastante, distorceu e virou catolicismo, piorou ainda mais. E essa informação gnóstica e a indução pelo conhecimento gnóstico se perde através de um processo de revelação, que são as religiões abrâmicas, onde alguém te entrega um livrinho, te diz essa é a única verdade, e não pense. Porque se você pensar, você vai ser punido, né? Você tem que obedecer isso, você não pode questionar, e tudo que você tem que fazer é o que está na lei, né? Então você não pode ser você. E a gnose é o oposto. A gnose a verdadeira gnose busque o si mesmo, busque o seu conhecimento interno, através de informações que você precisa para poder processar, né? Então, o que se dizia assim, que através desses conhecimentos flui um alento poderoso, é o hálito divino, é essa energia que carrega a verdadeira informação. Um dos mais famosos textos gnósticos que escrito está e se aceita é o mistério da Pistis Sophia, né? Qualquer pessoa que tenta abordar os antigos textos gnósticos de modo unicamente intelectual dificilmente será capaz de compreender a essência de sua mensagem espiritual e da verdade, da sabedoria perene que está nele. Então, neles parece existir uma força, um poderoso alento, que é essa coisa que permeia todos, que flui através das palavras, que impulsiona o leitor às profundezas de sua mente. Mas quando ele abre o seu coração, sua intuição e se conecta à verdade perene, pode descobrir esse transformador alento de Deus. Portanto, gnoses é uma irradiação, uma luz espiritual. Ela está concentrada em textos gnósticos de diversas origens, e não só, como o pessoal insiste em falar comigo quando eu falo de gnose. Mas é católico, cristão? Eu falo, não. Está no cristão como última ponta, mas já bem também adulterado e alterado, embora a essência se mantenha também nos textos cristãos. Essa origem é antes dos tempos oficialmente contados nos livros de história, porque ela está presente na atmosfera, ela está presente em uma planta na natureza, numa rocha, né? E esse alento deseja despertar o ser humano e provocá-lo, especialmente na atual era de Aquários, onde todos os que estão buscando conhecimento espiritual estão aptos a descobrir a irradiação gnóstica dentro de si mesmos e a trabalhar com ela. Então, o núcleo espiritual está no coração do homem, nesse foco e na mente do homem, tão dividida em frações que, quando ele as harmoniza, ele consegue equilibrar o seu ser e, então, entender a divina gnose, que é o conhecimento absoluto, que ela é revelada pelo próprio ser divino quando você se conecta à divindade. Ele não exige nenhuma habilidade intelectual humana, nem clama por emoções, você não precisa ficar fanático por isso, e nem deve, né? Nem é uma religião, na verdade. Aqueles que a tornaram em uma religião
e dizem a religião gnóstica, na minha opinião, também confundem, porque ela Sim. é a essência, é a emanação, é a filosofia, é a conexão. Então ela não pode ser escrita, por mais que tantos e tantos escritos testemunhem da sua existência, porque ela é a verdade perene. E se escrita, já há uma deturpação. É como tentar transformar Sofia em uma coisa definida, e quando você tenta definir Sofia, você define um demiurgo e não Sofia. Porque aquilo que não pode ser definido, quando se tenta definir, se transforma especificamente em um demiurgo, aquele que é definido. Então é por aí. Maria, quando foram descobertos os textos de Nag Hammadi, eles falam mesmo de um sistema aí de aprisionamento da humanidade? Vou até colocar um slide aqui. Fala assim, em 1945 foi quando se descobriram esses textos gnósticos, né? Que são, na verdade, cristãos, já onde falam de Jesus. E ali há surge uma luz primordial através da qual está aqui no slide, manifesta a si mesmo, estando entre a realidade não manifestada e manifesta. Então fala de Sofia como um véu, dividindo a humanidade em reinos superiores. Então, essa é uma das visões. Então, quando se fala em Sofia, que divide, cria véus para dividir a humanidade, por isso que eu coloquei aí essa visão que está atrás de nós, exatamente de um dragão Ouroboros, serpente, com um túnel, que seria como se fosse um buraco negro, buraco branco, um buraco de minhoca, como queira chamar, um portal interdimensional. Eu até agora vou aumentar a gente, porque eu deixei a gente pequenininha aqui, para que o pessoal pudesse ver essa imagem, que eu acho ela bonita, né? Gosto bastante. E a visão seria dessas múltiplas dimensionalidades e múltiplas realidades. Então, quando a gente fala nos textos de Nag Hammadi, fala que ele está dizendo que nós estamos presos em uma matriz ou que estamos aprisionados, isso vem já desde a gnose original profunda. A visão de que a humanidade como um todo está presa em uma bolha que está configurada para que se possa viver uma especificidade. Então, assim, cada realidade paralela, cada universo específico, porque são multiversos que existem, ele tem uma história própria, né? Ele tem um padrão próprio que se diferencia e pode gerar um novo universo, que vai remeter para o universo anterior com os seus próprios padrões, que você pode entender como padrões de limites e regras. Mas para que possa existir um universo, para que possa existir uma experiência, tem que existir um programador que cria limites e regras. Sem isso não é possível existir a realidade. Por isso que há uma confusão muito grande quando se fala em estarmos aprisionados. O padrão em si é um padrão de limitação sobre limites e regras. Então você pode ver da maneira negativa como estar aprisionado, né? Ou pode ver simplesmente que esta é a maneira de jogar o seu jogo e de ter a chance de viver uma experiência. Agora, aonde está a prisão? A prisão está na intenção do uso do poder sobre os outros. A intenção está em vencer, em subjugar. Mas isso faz parte do próprio jogo. Um jogo tem que ter oponentes. Um jogo tem que ter jogadores, né? Então tem que ter dois times. Os dois times são a polaridade. Então sempre haverá nesse jogo uma narrativa principal. E a narrativa principal é o bem maior para o maior número de pessoas tenta se colocar frente ao mal, que é o maior benefício para o menor número de pessoas, geralmente para um ou dois, em detrimento de todos. Então, um time joga o bem para si mesmo. No outro time, joga-se o bem
para o maior número de pessoas, mesmo em detrimento de alguns. Quem seriam esses alguns? Aqueles que são os opositores. Então, não tem como jogar um jogo a não ser dessa forma. E essa é a falta do entendimento das pessoas que se colocam na visão do pobre coitado, subjugado, dominado, né, por um padrão que o está escravizando, e não entende que isso é necessário. E o teu papel aqui é você se tornar o herói desse jogo, e fazer o que você tem que fazer da melhor maneira possível, com toda a sua coragem, determinação, não omisso, levantando-se, erguendo-se, pegando a sua espada Excalibur e tornando-se o Rei Arthur. E quando você faz isso, você vai lá no cima da montanha e se sente o máximo. Porque além de ter feito o que você fez por si mesmo, que é ter descoberto tudo que você tem dentro de você mesmo, você também libertou aos outros. Então essa libertação, ela é individual e ela é coletiva. Então nós temos que agradecer ao fato de existir uma matriz e a existir opositores, para que você possa experienciar todo esse grau de liberdade de tornar-se um ser tão poderoso através desse processo. Ah, que interessante, é até poética essa mensagem que você deu aí, eu gostei. Mas agora chegou a hora H, a hora desta pergunta. O quê? Ou quem eram? Ou será que eu deveria perguntar, quem são os arcontes, Maria? Vou colocar aqui, ó. Primeiro vamos definir o que é um arconte, né? É uma definição simplesinha. Então, lá, do grego arcai, origens, que é começando as coisas antes do tempo. Então, são as origens. Os arcontes são os que acabam trabalhando para o demiurgo, né? É a consciência que atua, fazendo o que tem que fazer para que essa matriz tenha o opositor. Então, no mundo clássico do Mediterrâneo, o termo arconte era comumente usado para o governador de uma província ou, mais livremente, para qualquer autoridade religiosa ou governamental. Então, obviamente, sempre aquele que impõe o seu poder, né? E que tem um poder ilimitado, né? Então, por isso, o plural arcontes é frequentemente traduzido em textos gnósticos como as autoridades. Então, não há palavra copta egípcio antigo para arconte. Então, os textos gnósticos usam o termo grego da transliteração copta, que é pronunciado arcon. Bem, eu tenho uma pergunta de internauta aqui, do Flávio da Silva. Ele diz o seguinte, ele perguntou, Maria, o seguinte, que se os arcontes, ele andou vendo na internet que os arcontes são os que atuam dentro das religiões e da política. Ele atua de forma psíquica na cabeça dos homens. Isso é uma verdade ou uma verdadidade por conta? Como é que você vê isso? Para responder, eu estou pondo uma imagem aqui, que o pessoal, né, tomara que não tenha nenhum evangélico radical aqui, que vai dizer assim, meu Deus, estou pondo 2 dragões, a Cris não está vendo porque na tela dela não vê, 2 dragões, polaridade positiva, polaridade negativa, né, porque a sabedoria da Matrix, essa sabedoria que é o conhecimento, a informação, como funciona as regras e a sua programação, faz parte do que a gente chama de serpentes e dragões, que é uma visão da consciência da matéria, a consciência do manifesto, que por si só é consciente de si mesma. E alguns chamam como uma visão de ego, aquilo que quer sobreviver sobre qualquer condição, acima de qualquer coisa. E essa consciência, então, entende que para poder sobreviver, só pode sobreviver subjugando todo o resto. Ela precisa dos outros. Ela é tão fraca, tão fraca, que ela precisa dos outros para sentir-se existindo. E os leva sempre em direção à não existência. Os leva sempre em direção ao caos, né? É assim que funciona essa consciência. E aí que vem a graça,
do dragão branco, que é a fração dessa consciência que te dá a chance do despertar e utilizar o conhecimento desse programa para retornar através dele e expandir o seu conhecimento através dele e conhecendo-o verdadeiramente, sendo ele, parecendo estar subjugado a ele, submetendo-se a ele, de fato dominá-lo e então retornar à consciência plena, assumindo agora sim o seu poder sobre essa consciência, né? Então, assim, quando as pessoas dizem estamos sendo subjugados por mentes que estão querendo manipular, você está o tempo todo, você liga a televisão, estão te subjulgando para comprar tudo, né? Sai um iPhone novo, não vou comprar não. Na semana seguinte o pessoal tá, meu Deus, quanto será que custa, hein? Será? Vamos dar uma olhadinha lá na loja da Apple. Porque o tempo todo você tá sendo atraído, seduzido por uma sequência de padrões hipnóticos que te são colocados para subjugar. Você jura que os políticos que estão aí estão trabalhando por você? Tem gente louca, fanática, que acha que os políticos são como pais nacionais e estão lá para te proteger. E eles juram. O cara roubou bilhões, como todos eles, não tem diferença, tá? Todos são a mesma coisa, porque quando chegam lá, não importa o partido, não importa nada. Eles chegam lá patrocinados pelos mesmos. E por serem patrocinados pelos mesmos, eles fazem o jogo dos mesmos. E são os mesmos quando aceitam o jogo dos mesmos, né? Então, eles simplesmente não têm moral, não têm ética, não têm consciência. Eles vivem nessa ressonância. E aí eles obedecem. Agora, qual é o papel, então, seu? Ficar reclamando que está cheio disso? Ou trabalhar a si mesmo para ser totalmente disso? Não cair na sua sedução? Enxergar a verdade que é tão clara? Quando você de fato desperta, é tão eminente o discurso de uma pessoa. Você acaba descobrindo pela voz, pela forma como ela se posiciona, você percebe a sedução para o domínio ou você percebe uma outra sedução. É para te levantar para o caminho de despertar, né? Quando muitos não querem. E aí esses muitos que não querem se revoltam com aquele que está lhe dando a chance de se libertar. Então, aqueles que não querem se libertar devem seguir o caminho da sedução dos arcontes que estão em todos os lugares. Aonde você for, você tá com os arcontes. O seu vizinho que quer ser o síndico do prédio para parar de pagar o condomínio e ganhar uma comissão lascada quando ele for fechando pacotes de coisas, ele é um arconte, né? Então, assim, busque a verdade em você e enxergue o jogo. Mas para você enxergar o jogo e não ser dominado, e não ser uma presa na mão do dragão negro, né? Você precisa ter o dragão branco dentro de você, que é o dragão do despertar. E esse dragão do despertar é o que é o dragão do conhecimento, que te dá a informação do retorno para o seu lugar, que é o estado consciente, que é o que se ergue em direção à Sofia do Pleroma, aquela que está antes dos tempos, aquela que a não manifesta, mas que está nesse hálito divino que permeia tudo. E quando você está desperto, você o percebe. Isso que quando você está desperto, você começa a ver claramente o jogo, né, Maria? Isso. É tão claro, muito, né? Muito. Como é feito as coisas. Agora, a mais importante pergunta de todas. O que fazer para a gente se livrar deles, hein, Maria? Só tem uma forma de você se despertar de fato. Primeiro é ter a intenção de acordar, porque tem muita gente que vive na apatia e acham muito confortável estar na apatia. E por quê? Porque elas não querem enfrentar o seu dragão interior. Porque na apatia você tem que ter o trabalho com 2 dragões. Você está apático, você não está querendo encarar o dragão negro que te domina. Aliás, você está sob o seu jugo. Porque apático, você se nega o poder que é teu, né? E quando você sai da apatia e começa a puxar a sua energia interior e
assume a responsabilidade por fazer o que tem que fazer, aí que o dragão muda de cor e começa a te levar para um caminho de conhecimento, de autodescoberta. Então, não vai despertar assistindo Big Brother, novela, futebol, Rede Bobo e muitas coisas mais, tá? Gugu e por aí vai. Você vai despertar desligando a TV e se lançando a estudar, conhecer, buscar informação. Porque quando você se põe no caminho, o pessoal fala assim, mas o que eu busco, né? Bom, primeiro, eu já ofereci, né? Tem o método da integração em todos os meus cursos. Você não precisa fazer isso para despertar, né? Esse é um bom caminho. Você tem um caminho mais longo. O caminho mais longo pode funcionar da mesma forma, que é primeiro se jogando no caminho do conhecimento, se colocando no caminho de estudar e procurar a verdade. Porque quando você se lança em uma direção, e isto é a sua verdade, aquilo que lhe for ressonante vai aparecer e vai sendo colocado na sua frente. Mas claro que se a sua vibração ainda não está boa, se você está cheio de medos, está com vários surtos psicóticos, tem medo e acredita nos arcontes do mal, os draconianos que estão sugando a terra e a sua energia, né? Se você vive com isso na cabeça, as primeiras informações, o conhecimento que você vai solto, procurando sem saber, é por isso. Aí muitas pessoas que se enfiam nisso acabam ficando doidinhas, psicóticas. Verdade. Né? Morrer de medo, né? Isso. Eu acho que medo é uma grande arma, inclusive, né, para domínio. Óbvio. O melhor caminho é um caminho de equilíbrio, é um caminho de centrar-se e conseguir levantar sua frequência, eliminando padrões de medo e buscando a pureza. E a pureza é a informação de maior qualidade, maior confiança que você pode juntar e começar um processo de unir o seu lado esquerdo e o seu lado direito do cérebro, mantendo-se intuitivo, mas trazendo para o mundo da lógica. Porque muitas pessoas que se lançam por esse caminho de tentar descobrir essas coisas, ou ficam psicóticas ou ficam completamente avoadas, né? Então elas saem da realidade. Não dá para fazer isso se você não ficar, como eu fico brincando sempre, com as 4 patas no chão. Isso significa que você tem que estar no mundo da lógica. Lógica é informação, claro, coerente, que faz sentido, que tem pé no chão, né? Que você consegue rastrear, validar. E a outra é seguir a sua intuição. Nesse equilíbrio, você vai por um caminho e vai em frente. Então, não se negue à luta interior, não a luta com os outros. Não se negue ao desafio da vida, né? Não se esconda debaixo da mesa, achando que alguém vai vir um dia te salvar, porque não vai. Ninguém vai vir te salvar, né? Isso é coisa de gente não evoluída, né, Marta? Ninguém vai vir te salvar, a não ser você mesmo, porque esse trabalho é seu. É seu. É você que tem que salvar a sua terra, é você que tem que salvar o seu país, é você que tem que salvar a sua família. Então, assuma a responsabilidade, assuma a sua própria salvação. Esse é o retorno do Cristo na fase em que nós estamos, é você assumir a sua responsabilidade. Falando do Cristo aí que você falou, que é uma coisa que até me bate um pouco, porque as pessoas, como eu sou agnóstica, assumidamente, falo isso em todos os programas, mas as pessoas falam muito, né? Jesus está no leme. Eu já falei assim, pessoal, Jesus está no leme, então está no caos, porque eu vou falar um negócio. O pessoal fala tanto que Jesus está no leme, mas não assume nenhum ensinamento que o cara deu, né? Está tudo pro cara resolver, um cara que a gente sabe que não é bem assim as coisas. Eu acho que isso é até usado dentro das religiões para que as pessoas não assumam a responsabilidade pelos próprios atos, né? Por exemplo, esse ser, ele deixou alguma direção, onde ele falava de seres que são muito mais evoluídos, de uma libertação, que ele dizia uma coisa clara, conhecereis a verdade libertará. Se tudo isso está vindo nesse momento para a humanidade, que esse assunto dos arcontes é muito novo dentro do YouTube, viu, Maria? O pessoal está trazendo isso assim, ó. Existem várias colocações sobre a história dos arcontes que tem na sabedoria hiperbórea, né?
e vem com muita informação a respeito, tal, mas vem também com muita raiva, muito ódio, que desequilibra por completo a verdade. Com muito medo, né? Tem uma verdade por trás do que eles falam, mas existe um desequilíbrio enorme. Então, o que nós temos que entender é que o que foi feito aqui, a nossa consciência foi quem fez. Então, a nossa consciência superior colocou a consciência inferior. Então, você em níveis mais altos, não é você, é nós. Somos nós, nunca somos eu. Embora você se veja como eu, porque o desafio do desenvolvimento é o eu se lembrar do nós e exercê-lo plenamente. Então, o eu superior, do eu superior, que é igual a essa imagem que está aqui, por isso que eu coloquei, né? É uma imagem fractal da Sofia, né? Sempre se desdobrando em túneis e mais túneis. Então, esse eu que eu sou se desdobra em tantas formas que é o próprio eu que coloca o eu aqui embaixo. Aí, legal, né? O eu aqui embaixo se ferrando, o eu lá em cima colocando. Você se projeta. Isso aqui é um sonho, é uma projeção. Eu sei, dói e tal, parece difícil, mas se você visse o que acontece hoje com informações da neurociência, pessoas que têm derrames, elas veem o seu corpo se dissolvendo, né, e se misturando com o ambiente, né, porque tudo é um sonho, uma ilusão. Então a parede passa a ser ela também. Então nós somos um todo maior, nós somos uma coisa projetada aqui nessa realidade, nós nos percebemos separados, porque esse é o programa, não estamos separados. Tudo que você tem que fazer é lembrar-se disso, saber que você já tem tudo o que você precisa e ir na direção do desafio como um herói, né? Essa é a sua jornada do herói. Então você tem que pegar a sua espadinha, não para bater nos outros, simplesmente para lembrar, né? Que esse é o seu, que você tem, né? Que é o seu poder, né? Então é uma espécie de alavanca pessoal para você lembrar que esse é o seu poder e você tem que seguir em frente. Desafio. Quando a pessoa faz isso, ela se dá bem sempre, mesmo que tenha, obviamente, dificuldades. Mas ninguém te aprisionou aqui. O que acontece é que dentro do jogo te tentam aprisionar. É igual o jogo do futebol americano, né? Que tem os caras que tentam bloquear o outro, que tá com a bola e 30 pulam em cima do que tá com a bola. É mais ou menos isso. É o jogo. Tentam te impedir, né? Tentam te bloquear, tentam te suprimir. Esse é o jogo. E disso tudo, entre mortos e feridos, salvam-se muitos que conseguem fazer o gol. Eu também penso que a gente que procura, de certo, a gente vai encontrar aquilo que nos faz procurar, entendeu? Aquele que nos faz procurar. Eu penso que o eu superior, na realidade, nós aqui, somos uma pequena parte que precisa experienciar esse jogo. Sim. Eu sinto claramente isso. Uma pequena parte que, às vezes, nos dá, né, de forma parapsíquica, obviamente, a possibilidade de coisas muito mais surpreendentes. Mas a gente tem que entrar nesse jogo do autoconhecimento, do autocontrole, de saber quem somos nós, fazer as sombras aliadas ao nosso crescimento para que a gente possa passar para jogos melhores e mais divertidos, né, Maria? Essa é a graça. Eu acho divertido mesmo quando eu apanho, né? Na hora eu posso, igual o Muttley, né? Aquele cachorrinho lá. Depois você vê como isso foi incrivelmente positivo. Né? Claro, como a gente cresce, né? Como a gente cresce. Sem isso, não vai dar. Se você não pisar no tomate, falar foi mal, caramba, aqui, porque eu fiz isso. Eu como cientista, sempre falei isso e falo isso para meus alunos. A gente aprende muito mais com a experiência do que não deu certo, né? Porque a partir do que não dá certo, você começa a entender o processo do que pode dar certo. Então, o que não dá certo é fundamental para você chegar ao que dá certo. Por isso se usam tantos controles, que se chamam de controles positivos e negativos em experiências, para que você, quanto mais controles negativos e mais controles positivos, mais você vai encontrar o resultado real. E isso é o conhecimento. Por isso, muitas vidas, né? Para que você possa ter muitos controles positivos e muitos controles negativos através de todas essas vidas múltiplas em realidades paralelas, para que você, a nível de eu superior, saiba definitivamente qual é o resultado ideal. É importante a gente saber quem somos nós, né? E aos poucos que a gente vai aprendendo. Me vejo muito como aprendiz
nessa escola chamada vida. Eternamente. Mas acho perfeito, porque esses dias até eu ia comentar com você, com o público, porque eu fui assistir o jogador número 1 por conta nós fizemos é sensacional, exatamente isso, né? O Iurgo está lá na frente, né? Controlando tudo, fazendo o jogo, né? E muito infeliz, aliás. Você vê que eles são tão, né, com aquela cara de desgraça completa, não tem como ele ser feliz, não há como ser feliz dominando outros. Não há. É uma triste ilusão essa, literalmente. Eu penso, no meu ponto de vista de Regis Mortal, eu penso o seguinte, que Deus não é religião. A coisa chamada Deus é relação, em que é por meio das nossas inter-relações, com tudo que está à nossa volta, que a gente vai ter contato com essa força. Por exemplo, eu gosto muito de animal, você sabe disso, eu sei que você também é apaixonada. Eu sinto a presença de uma energia muito superior nos animais, nas inter-relações de amor, de afeto puro que a gente troca. Eu sinto isso com a Maria, que é minha amiga, né? Nós estamos juntos porque a gente ri à toa, estamos felizes por nada. Então, tudo que é mais importante na vida do ser humano são as inter-relações. E a gente olhar com carinho para tudo que está no nosso caminho, sabe, Maria? E a gente costuma não olhar. Né? Então, acho que está na hora de a gente começar a valorizar o que nós temos e valorizar essa grande mãe chamada Terra, né? Que nos acolhe nessa experiência, né? Porque o que nós estamos fazendo é o jogo dos arcontes, entendeu? Exatamente, caindo facilmente no jogo dos arcontes. Aí depois reclama dos arcontes. Não é os arcontes. Você tá no meu time, né, Maria? É você que não tá prestando atenção. Primeiro, não tá fazendo o que tem que fazer. Segundo, né, tá prestando atenção no que não deu certo. Você tem que jogar-se para o que pode dar certo. E ter coragem, vai dar errado mesmo de vez em quando. Bate a cara. Foi mal, foi mal. Crescer dói, né? Não é dói, fácil. Claro. A criança quando está aprendendo a andar no cai, então assim também somos nós somos crianças cósmicas, aprendendo eternamente. O jogo, da vida. Tem que pôr uma coisa na cabeça, só uma frase, Cris. A gente nunca para de levar tombo. O problema, a questão é que o tombo é menos intenso quando você vai se expandindo em consciência e vai tendo ganhos mais intensos do que os tombos, que vão continuar acontecendo, porque faz parte, tá? Sabe por que a gente bate muito a cabeça, Maria? O ser humano bate muito a cabeça? Por quê? Ele tá com a cabeça enfiada no umbigo. O dia que ele começar a levantar a cabeça e vislumbrar o que é maior, né? É isso mesmo. Olhar para quem está do lado, para quem está próximo, as coisas mudam de figura. É isso mesmo. Né? Pessoal, eu tenho uma honra enorme de estar falando com a Maria, que é uma pessoa querida. Eu espero que a Maria possa fazer mais programas, né, com a gente aqui, porque além de ser muito gostoso estar com a Maria, né, é gostoso tudo que ela fornece, porque eu acho que o sábio ele consegue transformar algo difícil, algo chato de entender, em algo simples e fácil, que é o que a Maria faz pra gente. Gratidão, Maria. Eu que agradeço. Nós fazemos juntas, você também faz isso constantemente. Mas estamos juntas na mesma nave, com certeza. Maria? Eu acho que isso é importante e a gente consegue vislumbrar, né? Claro que a gente vê as dificuldades, mas a gente consegue ver uma grande luz no final do túnel. Sempre tem uma luz no final do túnel. Eu vejo como verdade isso, sabe? E o que eu gosto muito, eu acho que a Maria tem uma coisa que é muito parecida comigo, essa lógica e essa direção, sabe? A lógica, a coerência, isso é muito importante para a gente saber e sacar qual a intencionalidade de todo o jogo que a gente vive. É o meu dragão branco que lança uma chama violenta. É isso aí. Pessoal, Maria, gratidão. Se você quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade. Não, é isso aí. Agradeço, pessoal. Demorou pra gente conseguir entrar hoje, né? Eu fico brigando com esse software, mas aos poucos eu vou pegando o jeito com ele e vai entrar mais certo. O importante é que estamos aqui juntos, pessoal. Bom, eu, mais do que ninguém, sou admiradora de Maria C. Pereira e volto a convidar você do meio ufológico para ir com a gente nessa jornada aí, né? Nessas viagens, né? O México, porque eu já estou também reservando uma grana, um tempo para a gente poder ir juntos, viu, Maria? A Cris, pessoal, se 10 pessoas forem através da Cris e Pascoal, a Era de Aquários, dá uma passagem para ela. Vamos lá, 10 pessoas através da Cris. A gente vai dar muito mais risada. Lá, os fãs da Cris falam, tô vindo por causa da Cris. Aí 10 pessoas, a Cris vai junto, pessoal. Convidando o pessoal. Isso aí, pessoal.
Se tiver afim de ir pro México com Maria Pereira ali, Vamos lá vai que ser dá maravilhoso. tempo, é só entrar era de aquariusviagens.com.br, ver lá o pacote, fala com a Edina Santos através do website, tem o celular dela lá, o WhatsApp, e-mail, né? Já tem todo o descritivo das viagens lá, valor, tem tudo, é só entrar no website, tem tudo. Pessoal, e né? facilita também, né? Eu acho legal que facilita, Isso. você pode pagar aos poucos, não deixe de curtir esse momento, não, porque a vida passa muito rápido aqui. Então a gente vai para outro jogo, né, Maria? Vamos nessa, ó, pessoal. Então junta aí 10 pessoas e a Cris vai junto com a gente. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, Maria, uma gratidão, né? Eu que agradeço. Eu queria pedir para o pessoal se inscrever no Sol Negro 11, né? Sim. Também, que é o canal da Maria, né? E também no Cron TV, né? Nós temos aí vários programas lá também bem legalzinho, entendeu? Então vamos aí, pessoal. Perfeito. Então fique lá, né, que você curtiu, tá bom? Perfeito. Gratidão, Maria. Uma honra enorme. Um abração para todo Então, mundo. pessoal, até o próximo. Até o próximo Despertos ao vivo, aos trancos e barrancos. A gente entra, mas depois dá certo. Beijos. Tchau, tchau.